Fala pessoal, tudo bem? Aqui eu trago mais um vídeo para vocês do canal WWC Nobile Works. Pessoal, é o seguinte, né? Temos aqui uma planta raríssima, né? Uma planta com características aí que se apresentam muito em híbridos, né? Na verdade não é que se apresentam em híbridos, mas é muito comum em híbrido, né? Pela instabilidade genética da planta, né? Não tem muito a ver com a genética, pessoal, tá? Na verdade, eu acho que 99,9% não tem a ver com a genética. Alguns autores citam até 100%, né? Mas eu acredito que, de repente, tenha sim esse resquício, né? De que alguma parte da genética, né? Possa possibilitar que uma célula, né? Desse problema aí, né? Eu não digo nem problema, né, pessoal? A gente chama de problema uma coisa que é uma coisa rara e que também é muito bonita, né? Essa planta aí, pessoal, conhecida, né, de muita gente já no meio orquidófilo, nas coleções de nobílio do país, né? Essa planta, o nome dela é Ovídio, né? Também conhecida como Brenandiana, tá, pessoal? Eu considero esse nome Brenandiana e o nome Ovídio como nome clonais da planta, tá? Não considero que seja variedade. A variedade é quimera, tá? Esse quimera não é uma variedade comum, né? Que se apresenta em cima de gene, né? Como se diz assim, plantas cruzadas, né? Transferência genética, nada disso, tá? Esse é o tipo de mecanismo que se apresenta por outras formas, né? Provavelmente na gestão das sementes, na cápsula da planta-mãe, tá bom? Essa planta chamada de quimera, pessoal, tá? Eu não tenho ela, como eu disse, né, como variedade brenandiana, até porque isso não existe, né? A gente tem que saber que na botânica já existe a classificação correta que é quimera, né? E na orquidofilia, também na literatura orquidófila, né, temos aí plantas, né, intermédias lá atrás, né, que foram nomeadas como maculatas, por apresentar essas máculas, né? Então a gente também teria um nome mais correto para esse tipo de situação, né? Eu gosto muito de trabalhar com a linhagem científica, botânica, né? E não entendo 100%, mas estou sempre na luta, aí, estudando e aprendendo a cada dia e conversando com as pessoas que têm esse conhecimento, né? Então é o seguinte, pessoal. As quimeras, né, em botânica e genética, referem-se a organismos que possuem células geneticamente diferentes, tá? Dentro do mesmo indivíduo, pessoal. Como assim, né? Uma planta, às vezes, ela até tem um caso de conhecidos meus em São Paulo que tem um olho invertido no irmão que é gêmeos, né? Então, assim, um olho azul e castanho e no outro tem o castanho e azul, né? Então, em algum momento, essas células tiveram um contato uma com a outra e fizeram a transferência de material genético, não, mas de material celular. Você está entendendo? Então, assim, essa troca ela ocorre, tá, em seres humanos, né, mamíferos no modo geral, aves, né, gatos aí nos mamíferos aí você vê muito gato hoje com essa apresentando, né, esses sintomas de quimera, né? Quimera, pessoal, vem lá do grego, tá? É, o nome surgiu, né, devido à quimera, né, que era um animal, né, que possuía, né, asas de águia, né, parte de touro, parte de leão, né, era um bicho aí que tinha parte de tudo, mas ele tinha a sua própria consciência, né, e ele não tinha consciência de nenhum outro, né, mas ele era um ser quimera, ele tinha um pedaço de cada um, a mesma coisa que, o ser humano conseguiu colocar asa nele, ele voa, mas ele não é um pássaro, ele não se comporta como um pássaro, mas como um ser humano que pode voar, né? Numa linguagem hipotética aí, né? Então, assim, esse fenômeno aí, pessoal, ele ocorre, né? Em células diferentes, né? Que coexistem na mesma planta, né? E isso aí resulta, pessoal, em variações de cor, geralmente, tá? Ou forma em suas folhas, né? Flores, né? E outros tecidos também, tá? Eu até acredito que a variegata seja também uma demonstração de quimera, tá? Eu nunca estudei a fundo a variegata, mas tudo indica que sim, tá? Nas orquídeas, né?
pode causar padrões de cores, né, nas flores, né, manchas, né, ou listras, né, que é o que essa planta apresenta, né. São características aí interessantes para hibridistas, né, colecionadores, né, já que a quimera pode evoluir, pessoal, de traços únicos, né, e visuais exóticos, né, é uma planta assim de coleção, né, é uma planta que é única, né. Hoje tem-se ideia já de que o meristema disso aí, pessoal, tá, vem muito no híbrido, né. Os meristemas, o que que acontecem com eles, né? Se faz aí 256 meristemas e 3% apenas aí, 2% às vezes, apresenta as formas igual a mãe, né? E essas formas podem aumentar ou podem diminuir também, tá? Então, assim, não é em 100%. Na divisão da célula isso aí já se perde, porque não está no DNA, tá? Que fique bem claro. Então, o que que isso significa? Que todos os cruzamentos com essa planta, pessoal, pode até gerar uma quimera, aparecer um sintoma de quimera no meio, devido à genética, né? Algum motivo de estresse, de radiação, né? Alguma intempérie da natureza que interferiu, né? E criou aquilo, mas não necessariamente que foi uma transferência daquela planta que a gente conhece como a planta que, né, cruzamos e que tinha essas características, tá? Então, assim, 99,99, né? É bem provável que não seja por conta disso aí, tá? Então, assim, pessoal, nas quimeras, né, evoluem de células geneticamente distintas, né, que é o que foi dito, né? Ela faz uma troca com uma outra parte, né, de uma outra semente dentro da própria cápsula, né? Ou também pode gerar isso daí numa mutação, né, posterior já no desenvolvimento da planta, tá bom? Então, assim, esses cruzamentos com alba, com um monte de coisa, né? O que a gente tem que levar em consideração aí é a cor da planta, tá? Que para mim ela é uma suavíssima, tá? Ela não chega nem a ser uma albensis, mas uma suavíssima, né? Cruzada com outra suavíssima, cruzada com outras plantas que de repente fariam, né, com que cores novas possam aparecer na espécie, né? Então é isso aí, pessoal, tá? Tô trazendo aí para vocês, tem filmagem aí de alguns dias, né? No final, pessoal, vocês vão ver fotos também de outras quimeras, tá? De outras quimeras que surgiram aí, até do nosso amigo orquidófilo de Presidente Prudente, Fábio James, que nos concedeu essa foto, né, para que a gente pudesse estar explanando melhor esse assunto aqui de uma forma meio rápida, né, e aleatória, né, sobre esse mecanismo que algumas orquídeas na espécie, né, conseguem trazer, né. Essa forma mais comum em híbridos, pessoal, é porque no híbrido, né, é uma genética totalmente diferente, que isso aí desorganiza muito as células, né, no desenvolvimento. Então, quanto mais mistura tem, mais a probabilidade disso acontecer. É o que acontece em rosas do deserto, hoje até em rosas mesmo comuns, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso aí para a gente acabar não comprando gato por lebre, né? A gente às vezes vê muita propaganda aí e muito cruzamento de gente que desconhece, né? Desconhece os mecanismos, né? Desconhece a maneira com que a planta vem trabalhando, né? Então, assim, a maioria dos cruzamentos que estão no mercado aí, né? Eles, infelizmente, né? Eles promovem isso, né? Eu tenho uns cruzamentos aqui, pessoal, que foi Joana Castec com WWC, Dom Gabriel Alves com WWC, Guarani com WWC, foi tudo cruzamento meu, que eu criei, né? Hoje está na mão de outras pessoas, algumas pessoas repetiram isso, mas foram pensamentos, né, meu, que deram gerações de plantas excelentes, né, e que tem que ser falado, né, pessoal? Porque as pessoas, elas usam até o nome dos outros, né? Elas escondem isso, né, como se fosse mérito delas, né? E não é, né? Então é isso, pessoal, tá? Eu tô passando essa informação dessa planta porque tem muita coisa cruzada com essa planta que as pessoas vão comprar, vão pagar caro e não vale tudo isso, tá, pessoal? Isso aí é uma planta única que de repente ela valha o que, né, a raridade que ela é, mas ela não vai passar isso para os filhos, tá? Pode ser um ou outro filho que possa sair, mas não por causa de genética, porque senão, se fosse assim, 100% dos filhos dela teriam que apresentar isso, tá? Eu já achei plantas também, pessoal, que já demonstraram esse lado, né? E não eram nada muito espetacular e eu desfiz, tá? Então isso é uma coisa comum em plantas, principalmente, que sofrem estresse ou de friagem, né? De muito frio numa época que não era para fazer frio, né? E a planta está segurando cápsula, ou de uma radiação solar muito forte,
né? Então tem diversos fatores, né? Como vírus, como diversas outras coisas. Até uma bactéria, pessoal, pode gerar isso aí, tá? Na planta, né? Devido a alguma descarga de algum elemento que possa desequilibrar o crescimento de células em algum momento, tá? Resumidamente é isso, pessoal, que eu tinha para falar dessa planta, tá? É uma planta rara, sim, né? E espero que vocês aí na hora de escolher aí as suas compras, né, de seedlings, né, de plantas, né, a gente tem que acreditar, né? Mas tem cruzamento que é por enganação ou puro desconhecimento, tá, pessoal? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso aí. Eu gosto muito de estudar genética, gosto muito de estudar detalhes em plantas, né? E hoje eu estou aqui passando todo o conhecimento básico, né? Informativo, né? De uma linguagem mais simples, né? Que eu possa estar falando, né? Que eu possa estar falando aqui sobre esse exemplar raríssimo, tá, pessoal? Tá? Isso aí é uma coisa muito rara, mas foram achadas mais nas mesma região, inclusive, né? Pode ser até que tenha um parentesco com a planta-mãe original, tá? Provavelmente, pessoal, plantas assim, às vezes, trazem muito essa cor que está aparentando primeiro como sendo a cor dominante, tá? Então, de repente, deu esse roxo aí vai vir uma planta rosa, né, no selfie, uma planta roxa, mas sem esses detalhes aí. Tá? Então, a gente fica por aqui, pessoal. Fica com as imagens aí finais, né, das plantas também com quimera, nas pétalas, nas sépalas, né? Agradeço aí aqueles que colaboram aí com o canal, né? Então aí, pessoal, quem gostar do nosso trabalho aí, quiser divulgar nosso trabalho, quiser curtir, fique à vontade, tá? Eu não gosto de ficar pedindo isso aí, mas é interessante, pessoal, porque leve o assunto a mais pessoas, né? E o canal começa a crescer e a gente se empolga em fazer novos vídeos e estar explicando melhor diversos outros fatores aí de genética que é a base dos meus cruzamentos hoje, né? E tem muita coisa, às vezes a gente não vai ver forma boa, mas vai ver cores diferentes, né? Surgindo aí com muita, assim, diferenciação, né, do que das coisas que vêm na natureza ou das coisas que vêm de muitos cruzamentos que são apenas cruzamentos especulativos, né? WWC é uma excelente planta, mas foi cruzada com tanta coisa aí, pessoal, que não gerou nada, né? E é uma vergonha, né? Usar uma planta dessa tão linda, né? Tão cheia de vigor, né? Genético, né? E não saber cruzar ela e achar que está fazendo um bom negócio para fazer dinheiro nas costas de um monte de gente que possa não entender, né, do assunto, né? Então é isso, pessoal, tá? Fique com as imagens aí da quimera ovídio, ou também conhecida como brenandiana, tá, pessoal? A variedade é quimera. Um abraço a todos, pessoal, e fiquem com as fotos aí. Pessoal, só relembrando aqui que o nome Brenandiana vem de Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brenand, tá? Era um ceramista aí de Recife, pessoal, que morreu provavelmente agora em 2019, tá? É um ótimo ceramista e também um pintor. Grande abraço.